Meus irmãos, eu saúdo a todos os santos na paz do Senhor Jesus. Estamos nesta noite gravando mais um vídeo de ensino da palavra do Senhor. Como havia dito aos irmãos, Deus propôs ao meu coração tratar acerca da volta do Senhor Jesus. E para isto nós vamos pegar um texto como base no Evangelho de Jesus, segundo escrevera Mateus. O capítulo é o de número 24. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa ligeira palavra nesta oportunidade. Meus irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do primeiro versículo, diz assim o texto bíblico: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra e não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá a tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente. Então virá o fim. Glória a Deus. Meus irmãos, nós pegamos por base esse texto que o próprio Cristo nos deixou no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, onde, irmãos, a Bíblia é muito clara em nos dizer e nos informar que Jesus estava saindo do templo. Ele se encontrava no templo e saía. E aproximaram-se dele seus discípulos para lhes mostrar a estrutura do templo. Olha, Senhor Jesus, como é bonito esse templo. Olha só quantas pedras, quanto trabalho gastou para edificar esse templo. E Jesus, olhando, respondeu, dizendo-lhes: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Jesus já estava lançando uma profecia que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo pelo Império Romano. Os irmãos observem que o templo fora destruído no ano 70 e os judeus foram espalhados na face da terra. Mas os irmãos aqui observem que esse texto nos fala de duas coisas. Os seus discípulos ficaram intrigados com a afirmação de Jesus e o interrogaram acerca disso. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Os irmãos observem que o versículo 3 ali destaca dois acontecimentos: o sinal da sua vinda, que sinal haverá da sua vinda
é o primeiro acontecimento, e do fim do mundo, que é um outro acontecimento. Porque nós bem sabemos, irmãos, que o fim do mundo não se dará com a volta do Senhor. A volta do Senhor será um acontecimento que abalará a humanidade. Né? Todo mundo será abalado por esse acontecimento, onde sumirão da terra milhões e milhões de pessoas. O arrebatamento é uma promessa de Jesus e ele é iminente em nosso tempo. Os irmãos observem, então, que depois do arrebatamento vem outros acontecimentos. Vem a grande tribulação, que dura 7 anos, depois a segunda vinda de Jesus para salvar a Israel. E após essa segunda vinda de Jesus, Jesus instaura um milênio na terra que dura 1000 anos. E depois dos 1000 anos, Satanás é solto da prisão, a qual ele é cometido durante o milênio, e ele engana muitos. E então, após esses 1000 anos de governo de Cristo, com mais 7 de grande tribulação, 1007 anos, aproximadamente, virá então aí o juízo final, que é o novo céus e nova terra, o juízo final. Então, para o fim do mundo ainda haverá muitos acontecimentos e muitos anos se passarão. Então, aqui são 2 fatos distintos: a vinda do Senhor e o fim do mundo. Jesus começa respondendo dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos. Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Ninguém vos engane. Não precipiteis, não apavorareis. Fiqueis tranquilos, acautelai-vos, tende cautela. Jesus dá esse conselho de cautela, irmão, porque todo cauteloso, ele procura ter cuidado. Ele age com cuidado, ele pensa, ele medita, ele analisa a escritura, ele não age no impulso. Cauteloso. Isso deve ser uma das nossas qualidades, devemos ser cautelosos. E é o conselho que Jesus dá aos seus discípulos. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Está vendo, irmãos? Os irmãos observam aí que quantos falsos cristos já surgiram. Antes de Jesus já havia vindo vários falsos messias. Depois de Jesus surgiram falsos e muitos falsos cristos. E até hoje existem os falsos cristos. E continua aí, infelizmente, enganando ainda muitas pessoas. É um dos sinais da volta do Senhor. Eu sou Cristo, enganarão a muitos. Jesus afirma que os falsos enganariam a muitos. E aí o verso 6 vem falar, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus está falando, irmãos, que de um tempo que hoje os irmãos sabem que nós vivemos numa era em que tudo acontece muito rapidamente. Nós temos ciência das coisas com muita velocidade. Estamos num mundo totalmente interligado pelos meios de comunicação. Então, o que acontece no Japão, que lá já é dia agora, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, nós sabemos aqui agora. E o que acontece aqui agora, eles sabem lá no mesmo instante. Então, nós nunca ouvimos e nunca temos recebido tantas informações acerca de conflitos, de guerras, de rumores de guerra. São tantas ameaças, irmão, que surgem diariamente. Há pouco tempo atrás, no ano de 2018, 2017, havia um risco iminente da Coreia do Norte criar uma arma atômica e
trazer prejuízos e atacar outros países aliados dos Estados Unidos. Então a gente ouve falar de guerra, de rumores de guerra, dioturnamente, todos os dias. O planeta está em conflito. A guerra na Síria, que já dura mais de 10 anos, guerra dos Estados Unidos no Afeganistão, no Iraque, que já dura mais de 20 anos. São guerras e mais guerras. A guerra na África, guerras civis entre países africanos. E a própria guerra que nós vivemos, irmãos, dentro dos próprios países, até mesmo dentro dos próprios estados. O Brasil mesmo morre por ano mais de 60 mil pessoas assassinadas. Isso é baixa de guerra, irmão. Isso é mais... A violência no Brasil mata mais do que as guerras no mundo. Então, nós estamos em conflito, nós estamos em guerra. A humanidade está em guerra, em conflito. É um dos sinais da volta do Senhor. E aí ele fala, olhai isso, mas não vos assusteis, porque é missa que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Se levantará nação contra nação e reino contra reinos. Irmãos, em menos de 100 anos nós já tivemos 2 grandes guerras mundiais. Em 1917, a Primeira Guerra Mundial. Em 1945, 39 a 45, a Segunda Grande Guerra Mundial. Nós estamos num período aí de paz, pouco mais de 60, 70 anos, onde não há guerra mundial, mas as guerras continuam entre os países, guerras locais. Mas estamos na iminência de uma grande terceira guerra mundial, a qualquer momento. A qualquer momento. Não é isso? Nós estamos vivendo a iminência. E interessante, irmãos, que esse ano Deus nos disse que ia acontecer coisas inéditas. Deus falou isso. E nós vemos coisas inéditas acontecerem. Os irmãos observem essas enchentes que houve na nossa região. Inédito, nunca houve igual. Essa situação, irmão, desse vírus, essa pandemia mundial desse coronavírus, que afeta o mundo. Onde, irmão, nós podíamos imaginar que as igrejas estariam impedidas de se aglomerar, de realizar cultos? Onde nós pensamos isso, irmãos? Nunca pensávamos isso. Mas Deus já estava alertando-nos acerca disso, para aproveitarmos os dias bons, porque dias maus viriam. Quantas vezes eu disse isso aos irmãos? E aí, irmãos, nós temos visto e sentido uma falta imensa dos trabalhos, nas congregações, nos cultos, nossas festas. Que falta imensa nos faz. Que isso possa servir de um despertamento para aqueles que viviam de maneira relaxada, sem compromisso com a obra, sem compromisso com os trabalhos, para que nós possamos, se Jesus não voltar antes disso terminar, nós voltar mais firme, mais forte do que nunca a obra do Senhor, que é urgente, porque Jesus tem interesse de resgatar as almas do inferno, e nós, a Igreja do Senhor, somos o canal de Deus para isso. E Jesus está alertando a sua igreja, Ele está voltando, e é tempo de pregar o arrebatamento, é tempo de pregar a volta de Jesus, é tempo de pregar que Jesus está voltando, Ele vem buscar a sua igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então os irmãos observem que se levantará nação contra nação, reino contra reino. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, em que se procura um culpado para essa pandemia. Muitos já usam o termo vírus chinês. Tentam culpar a China, um país comunista, que os irmãos bem sabem disso, anticristo, anticristianismo, antideus, porque os comunistas são antideus. E esses comunistas iniciou esse vírus na China,
que foram ocultados por alguns meses lá dentro do próprio país chinês e agora se espalhou pelos 4 cantos da terra. E nós vivemos na iminência, irmãos, de nações ocidentais, principalmente os Estados Unidos, irmão, tem observado as últimas notícias, que está se tornando o maior foco da doença, onde as maiores quantidades de casos estão acontecendo e acontecerá também certamente a maior quantidade de mortes. Tudo isso, irmão, prepara um terreno fértil para grandes agitações e até mesmo guerra. Jesus está voltando, irmãos. É tempo de nós estarmos atentos e ligados à volta iminente de Cristo. Nós não estamos, irmãos, despercebidos. Nós aprendemos há poucos dias que quando a Bíblia faz a alegoria do ladrão, que a vinda do Senhor será como ladrão, é na segunda vinda, não na primeira, porque a igreja já está preparada, aguardando a volta de Jesus. Eu espero Jesus agora, nesse instante, nesse momento. Assim também você precisa estar esperando Jesus, aguardando a vinda de Jesus. Mas muitos vivem como que se Jesus não fosse voltar. Muitas pessoas batem no peito e dizem, eu estou esperando Jesus. Mas vivem de maneira como que Jesus não fosse voltar. Aleluia, glória a Deus. Precisamos esperar a volta do Mestre. Eu estou aguardando e estou ligado, estou atento à volta de Jesus. Não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim. Nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Fomes. Irmãos, a fome no mundo mata mais do que o coronavírus. Se você não sabia, fique sabendo. A fome no mundo mata mais do que o coronavírus. Fome. Olha a situação, irmãos. Os desastres naturais, a seca em determinada região, em outras regiões, causando morte. Quantas milhões de vidas se perdem na África todos os anos? No próprio Brasil, a estatística que morre 15 pessoas de fome ainda no Brasil. Olha que situação. Que nós estamos acostumados a só a nossa realidade aqui, irmão, de bonança, de fartura. Mas esquecemos que o mundo é muito grande e tem muitas pessoas morrendo, perecendo de fome. Haverá fome. E pestes. Não é uma peste isso, irmãos, que está acontecendo hoje? Não é uma peste que está assolando a humanidade? Um vírus que se multiplica como a erva daninha e mata. E interessante, eu faço essa observação aqui para todos que vão ver esse vídeo, que Deus é tão maravilhoso que poupou as crianças, os inocentes, não são afetados pela enfermidade. Que coisa tremenda, irmãos. Olha se não é a mão de Deus nesse negócio. Que todas as enfermidades que eu ouvi falar até hoje, resguardar a criança, resguardar os idosos, os mais frágeis, mas essa não atinge as crianças. É um mistério de Deus isso. Só os mais velhos, irmãos, que estão perdendo a vida com essa enfermidade. Haverá peste, isso é uma peste que está assolando a humanidade. Mas graças a Deus que eu creio num Deus que nos diz assim através do salmista, que nenhum mal nos sucederá, e praga alguma chegará à nossa tenda. Então, no nome de Jesus, irmão, creia nesta palavra, que você está marcado com o sangue de Jesus, e praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, à tua família, está guardada pelo Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos livrar desse mal, porque nós cremos nessa promessa, que nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará à nossa tenda. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Terremotos em vários lugares.
Terremotos sempre houveram e continua havendo. Inclusive, nesse pico de epidemia, pandemia no mundo, já houve 2 grandes terremotos na Europa, que nem noticiado foi, mas os terremotos estão acontecendo em todos os lugares. E aí o verso 8, e nós aprendemos há poucos dias também que é o verso-chave, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Esse versículo aqui é interessante. Esse versículo fala e faz uma comparação da vinda de Jesus a uma mulher que irá dar à luz a uma criança. Nós sabemos, irmãos, que o trabalho de parto, eu sou casado, acompanhei minha esposa no seu trabalho de parto, e há fatos interessantes nesse processo. Que o primeiro é o seguinte: quando a minha esposa foi ter minha primeira filha, mas ela estava de 9 meses, e eu fui orar no monte em Ibitirama. Eu fui orar no monte, aí alguém vai falar assim, mas sem juízo, tá buscando a Deus? Fui orar no monte, irmãos, em Ibitirama, nesse dia, nós subimos lá, oramos, foi uma glória de Deus, e Deus usou um irmão ainda naquela noite e me disse assim, esta noite tu terás uma surpresa de Deus. Falei, amém, glória a Jesus por isso. Eu vim embora, cheguei em casa aproximadamente 1h, 1h30 da manhã, fui ao banheiro, tomei meu banho e fui deitar. Quando eu chego para deitar, irmãos, eu deito, a minha esposa está deitada já, toda desconfortável, do tamanho da sua barriga. E aí, quando eu acabo de deitar, passa alguns minutos, a bolsa dela estoura. A bolsa dela estoura. Ela se levanta rápido, vai ao banheiro, vão ligar para o médico. A gente liga para o médico fala assim, olha, não precisa preocupar, espera, aguarda aí até amanhã cedo, e amanhã cedo vocês vêm para o hospital. Tudo bem, ela tentou se acalmar, ficar mais tranquila, mas as dores começaram a apertar. Vi uma contração e passava. Daí alguns minutos vinha outra e passava. Vinha outra e passava. E a dor foi apertando. Até chegar um certo momento que elas não aguentam mais. Vamos, eu entrei no carro. Quando nós pegamos o carro, descemos ali para ir para Ibatiba, que ela ganhou a nossa filha lá, a Raíssa. Chegando na rua, ela abriu a porta, fez vômito, porque a dor estava apertando, as contrações estavam aumentando e a dor também aumentando. As contrações aumentando e a dor aumentando. Chegamos no hospital, era faixa de 5 da manhã, o médico chegou e ali para 6h30 ela teve a nossa filha. Com muito esforço, muita dor e muita dificuldade. Jesus fez essa comparação dizendo, porque alguém pode levantar para você e dizer assim, mas isso sempre aconteceu. Fome, terremoto, guerra, peste, sempre houve isso. Mas a situação que nos mostra a brevidade da vinda de Jesus é que esses fatos estão acontecendo de maneira mais forte e mais rápida, com menos espaçamento de tempo. Olha quantos acontecimentos já ocorreram nesse ano 2020, irmãos. Os fatos estão mais fortes e mais constantes. Isso demonstra que o parto está perto. Está chegando o momento da partida da igreja da face da terra. Porque a dor é mais forte e os espaços de tempo são mais rápidos. Glória a Deus. Isso é sinal de que Jesus está mais perto do que nunca de buscar a tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se alguém lhe dizer, isso sempre aconteceu, mas nunca aconteceu como acontece hoje. Com tanta força, com tanta violência e com tão pouco espaço de tempo. Em 3 meses, irmão, nós já vivemos uma história de 100 anos. Esse ano 2020. Porque são coisas inéditas que estão acontecendo. E eu te alerto, prepara-te, crente, porque Jesus está voltando. Prepara-te, porque Jesus está voltando.
Louvado seja o Senhor. E falando do arrebatamento, meus irmãos, há alguns sinais pós o arrebatamento que também nos dá a noção que o arrebatamento está próximo. Porque nós sabemos o que irá acontecer após a vinda de Jesus. E intrigante é que a Bíblia fala muito mais dos acontecimentos após a vinda de Jesus do que propriamente dito o momento da vinda. Dado o perigo que é ficarmos aqui, irmãos. Ficarmos aqui, não sermos arrebatados. Então, irmãos, os irmãos observem que o mundo está sendo preparado para um governo mundial. O mundo está sendo preparado para um governo mundial. É o que se dará após o arrebatamento da igreja, o governo anticristo, que será um governo mundial. As profecias se encaixam numa precisão muito grande e muito forte. Os irmãos observem que Israel volta a ser Estado no ano de 1947. 1949. Aproximadamente 70 anos que Israel voltou a ser Estado. Então, meus irmãos, observe que o livro de Daniel nos fala das 69 semanas e a 70ª semana foi travada no momento em que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, se travou as semanas e entramos no período da graça, que é o intervalo entre a 79ª semana e a 70ª semana, que é a semana da grande tribulação. Nós estamos nesse meio, no tempo da graça. Mas tudo está mostrando que há um preparo para a chegada do anticristo na terra. Observe aí os povos se ajuntando e falando de uma cooperação mundial para o combate desta enfermidade que surge aí. Os irmãos observem como as coisas se encaixam de maneira tão perfeita. Nós todo dia ouvimos falar acerca do implante de chip. Eu não estou dizendo que isso é o sinal da besta, mas na mão direita e na testa. Documentos sendo unificados. Economias sendo ajuntadas. As moedas mundiais sendo convergidas. A Europa, por exemplo, tem uma moeda só, o euro. O dólar é uma moeda fortíssima mundialmente. Pode ser que será uma moeda depois mundial, o dólar. Então, tudo, irmão, nos mostra que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E o nosso papel como igreja do Senhor é estar prontos para o arrebatamento. Aleluia, precisamos pregar o arrebatamento, meus irmãos, e saber que Jesus, muito em breve, buscará a sua igreja. Os irmãos observem que a partir do verso 8, a Bíblia vai nos dizer, então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Fala de uma perseguição contra a igreja. Glória a Deus. Fala de uma perseguição contra, aleluia, o povo de Deus. Fala de uma perseguição, irmãos, contra o povo do Senhor. Aproveita aí, irmão, esse tempo bom que você está vivendo, onde você tem liberdade para pregar, você pode orar em praça pública. As restrições estão começando aí, ó. Quanto tempo vai durar, irmão, essa situação? Só Deus sabe. E se nós nos ajuntar, irmãos, hoje, se nós for fazer uma festa hoje, uma reunião grande hoje, para pregar e nos aglomerar e estarmos juntos, o que é que vai acontecer, irmãos? A população, o povo, o mundo não irá nos apedrejar, nos irá nos crucificar, nos irá pedir a nossa prisão, irá pedir que a polícia, que os governantes venham até onde nós estamos reunidos para impedir o nosso trabalho. Isso não iria acontecer se nós houvéssemos desobedecido?
E uma coisa eu te digo, meu irmão, que nós estamos obedecendo essa quarentena, porque não é um ataque direto à igreja, é uma questão de saúde, nós entendemos assim. Porque se fosse um ataque direto contra a igreja, nós certamente resistiríamos. Assim eu, pelo menos, penso que nós deveríamos resistir, mas nesse caso nós estamos nos guardando para que não haja escândalo, para que não haja, que nós vamos causar problemas à comunidade, mas uma verdade é que há uma camuflagem para tentar impedir a igreja. E tudo começa assim mesmo. Tenhamos cuidado, irmãos. Como eu já disse em outro vídeo atrás, eu oro a Deus para que nós saiamos dessa situação mais forte do que entramos. Eu estou orando a Deus, porque muitos dizem que muitos irão se desviar. Outros dizem que muitos irão parar. Eu creio num avivamento urgente. Eu creio, irmão, num derramar poderoso do Espírito Santo como nunca houve, porque também há um sinal que Jesus irá voltar. Que esse acontecimento mundial sirva de um despertamento mundial para a igreja do Senhor na terra, para um avivamento como nunca. E eu tenho orado a Deus para ser um agente desse avivamento. E toda a igreja, vocês, membros, irmãos do corpo de Cristo, devem também orar a Deus e pedir para que vocês sejam um agente desse avivamento. Aleluia, porque Deus iria derramar seu Espírito antes da sua vinda. E eu creio nesse avivamento, irmãos. Esse grande avivamento que viria antes da volta do Senhor. Em nome de Jesus, que esse seja o estupim desse grande avivamento. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha, irmãos, o que nós ouvimos de profecia essa semana, nesses 15 dias que nós já vamos entrar aí, nunca vi tanta profecia, irmãos, no WhatsApp, no Facebook, tudo quanto é lugar, acerca desse assunto, acerca desse problema. É tanto profeta, ainda profetizando engano, irmão. Hoje nós estávamos fazendo uma análise de um vídeo aí que rodou, um vídeo de 16 minutos da profecia, que depois veio falando que é até fake news, que o pastor está vivo, o pastor não está morto coisa nenhuma, o tal pastor que ele falou que tinha morrido. Há um erro na própria profecia, quando você examina a profecia, porque a Bíblia diz que nós não devemos julgar o profeta, mas julgar a profecia pela palavra, tem que passar no crivo da palavra. E lá, a profecia, por volta dos 3 minutos e 37, mais ou menos, está falando acerca daqueles que estão no seio de Abraão e serão envergonhados. Olha só, irmão, que coisa, quem está no seio de Abraão está salvo, irmão. Não tem vergonha para quem está no seio de Abraão. Tem vergonha para o ímpio que está no Hades, que ele há de ressuscitar no juízo final para condenação eterna, para desprezo eterno, mas para quem está no seio de Abraão, não há vergonha, não há desprezo, já está salvo. Então, são esse tipo de profecia que a gente está ouvindo. E às vezes nós engolimos isso, irmão, achamos que está uma bênção, que Deus está falando. Tenha cuidado, irmão. Analise a profecia de Deus, porque surgirão nos muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Cuidado com as falsas profecias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ah, meus irmãos, por se multiplicar o pecado, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E como, irmão, o pecado está alastrado no nosso tempo. Como, irmãos, o pecado está enraizado no nosso meio.
O amor de muitos se esfriará por causa do pecado. Porque tem muitas igrejas hoje, irmão, que não tem mais coragem de acusar o pecado. O pecado está dentro das igrejas e as pessoas não estão agindo para punir o pecado, para tirar o pecado, para banir o pecado. Enquanto isso, muitos estão se esfriando em seu amor por causa do pecado. É um erro grave da igreja nos dias de hoje. Deixar de condenar o pecado, porque a Bíblia nos diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, irmão. Nós amamos o pecador, mas abominamos o pecado. E aí vem com a história de nós estamos julgando. Não, tadinho, passa a mão. Ele é muito importante, ele é muito rico, a família dele é muito grande. Então deixa ele pecar, deixa ele fazer aquilo que não agrada a Deus. E a igreja está pagando a consequência. O amor de muitos está se esfriando por causa disso. Porque, irmão, disciplina não mata ninguém, eu já falei isso. Disciplina corrige o pecador e promove arrependimento. Então, irmão, nós somos da Assembleia de Deus, nós cremos na palavra, temos os nossos bons costumes. Quem batiza na Assembleia conhece as nossas doutrinas. Se ele está ali, tem que obedecer às doutrinas da igreja. Se não obedece às doutrinas da igreja, está sujeito à punição, está sujeito à disciplina, está sujeito à correção. E não importa quem seja, precisa estar de acordo com a palavra e com os bons costumes da igreja. Porque ninguém é forçado a nada, irmãos. É isso que nós ensinamos sempre. Aleluia. Então não tem rico, não tem pobre, não tem doutor, não tem médico, não tem ninguém, irmão, que está acima da palavra. Aleluia. Glória a Deus. E todos são tratados de maneira igual, segundo a palavra. Por isso o amor de muitos tem se esfriado. Quantos profetas estão acuados? Quantos vasos de Deus estão acuados porque não podem profetizar? Porque não podem acusar o pecado. Por se multiplicar a iniquidade, irmão, o pecado, o amor de muitos se esfriará. Então nós, irmãos, que somos líderes de igrejas, congregações, pastores, vamos punir o pecado. Amar o pecador, mas punir o pecado. Para que o amor dos irmãos permaneçam aquecido, para que ele não venha se esfriar. Quando o amor esfria, perde o calor, perde o brilho. Mas que o nosso amor esteja cada dia mais forte, irmão, em nome de Jesus, porque estamos ligados na palavra, observando a palavra e guardando o amor de Deus em nosso coração. Mas é o verso 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, então não importa a prova que você passa, a luta, a aflição, problema, tribulação, aleluia, se você está ficando sem congregar alguns dias, isso não pode, aleluia, te afastar de Deus. Mas aquele que perseverar, estamos falando de perseverante. Perseverante é aquele que não desiste, é aquele que luta, é aquele que vai até o fim, esse será salvo. Fica firme, em nome de Jesus. Fica firme, persevera, em nome de Jesus, até o fim você será salvo. Não desista da sua jornada, da sua caminhada, da sua trajetória, da sua história espiritual, mas fique firme em nome de Jesus. Os dias que estamos vivendo são dias maus. São dias maus e nós tivemos tempo para nos preparar para eles. Aleluia. Glória a Deus. Tivemos tempo para nos preparar. E se você está enraizado no Senhor, passe o que passar, você vai permanecer fiel a Deus. Fiel a Deus. Fiel a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Fiel a Deus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, e então virá o fim. Glória a Deus. A volta de Jesus não está condicionada a todas as pessoas ouvir o evangelho, mas todas as nações, todas as gentes, todos os povos.
ouvirem Jesus. Isso já aconteceu, irmão. Isso já aconteceu. Jesus está voltando. Glória a Deus. Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Um irmão, servo de Deus da nossa igreja, dos nossos diáconos, teve um sonho, 2 sonhos, final do ano passado, mostrando acerca da perseguição que viria e da volta de Jesus. Jesus está voltando, irmãos. Eu espero que nós estejamos preparados para a volta do Senhor. Não desanime, irmão. Ore a Deus. Leia a palavra. Cante louvores. Cultue em sua casa. Ouça a mensagem. Ouça os ensinos. Procure coisas que edifiquem, irmão. Até o ministro da Saúde deu um conselho. A televisão é tóxica, senhora. Só traz má notícia, só notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Eu tenho observado, tem alguns irmãos da nossa igreja que sempre estão divulgando notícias boas. Faça isso, noticie coisas boas. Mas esteja na iminência da volta de Jesus. Na iminência da volta de Jesus. Porque isso será um fato inédito. E como já houve pelo menos 2 grandes fatos inéditos aqui na nossa região, a volta de Jesus pode ser o 3º fato inédito. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que possamos estar preparados para a volta do Mestre, em nome do Senhor. Lava as suas vestiduras no sangue de Jesus. Santifique mais. Aquele que é santo, santifique mais. Em nome de Jesus. Não desanime. Fique firme no Senhor. Em nome de Jesus. E assim tu terás vitória. Que Deus abençoe nos irmãos. Vamos orar a Deus. Querido e amado Deus, nosso Pai. Eu te adoro, Senhor. Glorifico ao Senhor por esta palavra. Deus, muito obrigado, Jesus. Eu estou aguardando a tua volta. Assim como a tua igreja, Deus, aguarda a tua vinda. Em nome de Jesus, visita cada um dos teus servos. Abençoa os irmãos ali do Manduca, Senhor. Cada família que ali congrega naquela igreja. Guarda os teus servos. Assim como todo o nosso campo, Senhor, nosso pastor presidente, a sua família, todos os nossos obreiros do campo, as nossas congregações espalhadas no campo. Glória a Deus, guarde a cada uma debaixo do teu sangue. E que nenhum dos teus servos se perca, Deus, mas que venham firmar-se e fortalecer-se cada vez mais em tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos. Se conosco, nos abençoe e nos dê a tua graça. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Outro dia eu falei acerca da mudança da estratégia de Satanás para atingir a igreja. Ele não combate frontalmente a igreja mais, porque frontalmente a igreja resiste e cresce, mas ele trabalha de maneira sorrateira. Então tenha cuidado, irmão, nesses dias de paralisação dos trabalhos, para que você não venha ser enredado por Satanás, enredado pelas coisas do mundo. Mocidade, um alerta para os jovens. Vigiem, jovens. Vigiem, viu? Estão em quarentena em casa, mente vazia, tanta coisa para ver no mundão da tecnologia. Busca a palavra. Abandona os jogos ímpios, jogos violentos, filmes diabólicos, jogos diabólicos. E vai meditar na palavra, vai ouvir louvor, vai orar a Deus, vai buscar o batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus, para que você possa resistir esses dias maus, viu? Deus abençoe em nome do Senhor. Segunda-feira estamos orando, quarta-feira estamos orando, sexta-feira estamos orando e pregando a palavra, dando ensino, escola dominical. Alguém já perguntou a questão da ceia, eu não sei ainda como será. Estamos vendo. Qualquer novidade eu informo os irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
a paz do Senhor Jesus Cristo.